Projeto Água Azul indica a balneabilidade das praias de Natal. Teatro Alberto Maranhão permanece fechado por falta de conclusão das obras. E no estúdio, uma entrevista com Marcílio Xavier, chefe da Vigilância Ambiental em Saúde Ambiental, e vai falar sobre o relatório que denuncia mais de 40 mil casos de doenças diarreicas em Natal no ano de 2017. Esses são os destaques desta segunda-feira, dia 15 de janeiro. O Feliz News está começando. Boa noite. Nesse período de férias, muitas famílias escolhem as praias como destino principal para os passeios. Mas para que esse roteiro seja perfeito, é preciso saber quais são as praias que estão próprias para o banho. A Resolução 274 de 2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, estabelece os critérios para classificar se uma praia está imprópria ou não para o banho. Quando ele está acima de 1.000 coliformes fecais, numa sequência de 2 ou mais amostras numa série de 5, então essa praia é considerada imprópria para o banho. Quando a praia é considerada imprópria, significa dizer que ela tem uma grande quantidade de fungos, vírus, bactérias que poderão trazer sérios riscos à saúde dos banhistas. No momento, o projeto Água Azul, coordenado pelo IDEMA, está monitorando, através da equipe técnica do IFRN, a balneabilidade de 33 praias da região metropolitana de Natal. Dessas, 6 estão impróprias para o banho, como é o caso de Areia Preta, próximo ao Letreiro, a Praia do Meio, nas imediações do Forte, na Ridinha, próximo ao Rio Potengi, e Ponta Negra, junto ao Morro do Careca e ao acesso principal. Já no topo da lista está o Balneário de Pium. É o reflexo de uma maior quantidade de efluentes domésticos, principalmente, que o rio, né, a área fluvial, recebe das ocupações antrópicas vizinhas. Isso se deve principalmente pela falta de saneamento básico na região. E apesar das condições irregulares nesses 2 trechos aqui em Ponta Negra, as pessoas ignoram a placa e continuam no mar. Eu realmente não vi. Aí nós chegamos aqui, estamos comendo cerveja, mas não vai na água não. Por enquanto vai na água não. Não sabia que estava não. Não reparei, juro. Então tem que ser mais para lá? Tem que ser mais para lá. Então muito obrigada pela dica. Ainda segundo o coordenador de balneabilidade do Água Azul, mesmo com esse cenário, as praias urbanas de Natal estão entre as mais limpas do Brasil. Em Fortaleza, por exemplo, há períodos de que 70% das praias da região metropolitana ficam impróprias para banho. Todo mundo tem que ficar de olho, né? E olha só, um sargento da PM foi morto e outras 2 pessoas baleadas durante uma festa na madrugada desta segunda-feira, isso em São Gonçalo do Amarante. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, André Mário Dantas Siqueira, de 40 anos, trabalhava na Companhia Independente de Policiamento de Guardas. Em nota, o comando da PM lamentou a morte do sargento, que tinha 18 anos de corporação. E olha só, o Rio Grande do Norte registrou 28 assassinatos só nesse final de semana. A nossa repórter Rita Oliveira tem um balanço com o saldo total nessa primeira quinzena do ano. É com você, Rita. Olá, Lívia. Olá, você que nos assiste. O Rio Grande do Norte aí batendo recordes mais uma vez na violência, né, no número de homicídios. Só perdeu aí para o ano de 2017, em janeiro, porque em janeiro de 2014, no dia 14 de janeiro, houve aí aquele massacre de Alcaçuz. Mas nesses 15 primeiros dias de 2018, já são aí 81 homicídios. E nesse último final de semana, como você falou, Lívia, o Rio Grande do Norte registrou 28 mortes, sendo 9 na sexta-feira, 15 no sábado e 4 no domingo. Dessas 28 mortes, 25 são homens e 3 mulheres. A maioria dos crimes aconteceu aí por causa de arma de fogo, né? A cidade que bateu o recorde esse final de semana de mortes foi Mossoró, registrando 5 homicídios. Em seguida vem Natal e São Miguel do Gostoso com 4 homicídios. Volto com você, Lívia. Obrigada pelas informações, Rita. E olha só,
Uma técnica de enfermagem morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma ambulância do SAMU e um caminhão. A colisão aconteceu na noite desse domingo na BR-101, próximo à cidade de Goianinha. Evaniele Lima, de 31 anos, chegou a ser socorrida, mas faleceu na sala de cirurgia. Segundo a coordenação do SAMU, o acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite, quando a equipe voltava para a central na cidade de Nova Cruz. A ambulância bateu na traseira de um caminhão que carregava cana-de-açúcar. Um outro técnico de enfermagem quebrou a clavícula e foi socorrido para o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, aqui em Natal. O condutor do veículo também teve ferimentos, mas foi leve. E veja a seguir, Teatro Alberto Maranhão permanece fechado por falta de conclusão das obras. É logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. Servidores da saúde estadual se concentram em frente ao Hospital Valfredo Gugel em mais um apagão da saúde. Essa é a segunda parada nos serviços realizada pelos funcionários. Dessa vez, eles protestam contra a exclusão dos pensionistas do acordo firmado com o governo, que prometia realizar o pagamento até o dia 18 desse mês. E olha só, com mais de 100 anos e muita história para contar, o Teatro Alberto Maranhão, que é patrimônio histórico e artístico aqui do Rio Grande do Norte, permanece com suas portas fechadas à espera da conclusão das obras. O Teatro Alberto Maranhão, um dos palcos principais da cultura potiguar, ainda não tem data certa para abrir novamente as portas ao público. Desde julho de 2015, a Justiça interditou o prédio. O teatro foi interditado porque, como é uma construção muito antiga, ele já não atendia às exigências da legislação. Ele não tinha acessibilidade, todas as pessoas não tinham acesso a todos os espaços do teatro. Nós temos um problema muito grande que refere-se às inundações, quando a ribeira, quando chove muito e tem inundação pela ribeira, essa água vem para dentro do teatro, então por isso que ele foi interditado. A obra de reestruturação do Alberto Maranhão foi orçada inicialmente em pouco mais de 7 milhões de reais, mas o valor pode chegar a 10 milhões. Os recursos são oriundos do projeto Governo Cidadão, através de um empréstimo do Banco Mundial, mas até o momento sequer o processo licitatório foi iniciado. Estamos lutando nessa burocracia e ainda mais a apreciação do IFAM e os orçamentos. Bom, fato é que a parte da restauração do prédio conseguiu ficar pronta, mas ela não incluiu a caixa cênica, que é o benefício que os artistas podem ter nos seus espetáculos. E isso está sendo feito, nós vamos receber agora no Carnaval, projeto da Caixa Cênica que se agrega ao outro, que já está pronto, para iniciar o processo de licitação. Depois da licitação, que deverá ocorrer nos próximos meses, a expectativa é que a obra comece no início do segundo semestre deste ano e demore 12 meses para ser concluída. O Alberto Maranhão, que é um teatro médio de 700, 800 lugares, fez muita falta à cidade. O Teatro de Parnamirim deu uma certa sustentação e o Teatro de Cultura Popular, aqui do lado da Fundação, também deu uma certa sustentação ao movimento cultural. Mas eles são pequenos, né? Eles não atendem essa demanda, porque muitos dos espetáculos, pelo público pequeno, ficam inviabilizados. Esperar, né? Enquanto isso. E olha só, trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro vão poder sacar o pagamento do abono salarial PIS, tendo como ano base 2017 e 2018, a partir da próxima quinta-feira. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas têm direito ao PIS e os valores variam entre R$ 80 e também R$ 954, isso conforme o tempo trabalhado em 2016. Para saber o valor e também se tem direito ao benefício, o trabalhador pode fazer a consulta no site da Caixa ou pelo atendimento 0800 726 0207.
E olha só, bandidos explodiram caixas de agências bancárias e atiraram em bases da Polícia Militar em 2 municípios aqui do interior do Rio Grande do Norte. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É isso mesmo, Lívia. A ação dos criminosos aconteceu na madrugada desta segunda-feira e, como você falou, foi em 2 municípios aqui do Rio Grande do Norte, em Santo Antônio, na região agreste, e em Martins, na região oeste, né? A ação dos criminosos nos 2 municípios, segundo a Polícia Militar, foi bastante semelhante, né? Lá em Martins, a ação dos criminosos aconteceu por volta de 1h40 da manhã. Era uma quadrilha extremamente articulada. Eles se espalharam por diversos pontos das cidades, metralharam aí, atiraram contra as unidades da Polícia Militar nos 2 municípios, impedindo aí que os policiais saíssem para deter a ocorrência. Até o momento, não se tem notícias se alguém foi preso ou da quantidade de dinheiro levada. Nos 2 municípios, as 2 agências bancárias arrombadas foi do Banco do Brasil. Volto com você, Lívia. Obrigada, Rita, pelas informações. E olha só, os agentes da Força Nacional apreenderam 30 máquinas caça-níqueis na noite do último sábado. A apreensão ocorreu por volta das 11 horas da noite, quando os agentes patrulhavam pelas ruas do bairro Lagoa Nova. De acordo com a polícia, os agentes teriam avistado uma casa com segurança na frente, considerado o local suspeito. Ao abordar o segurança para questionar sobre a casa, descobriram lá as máquinas caça-níquel. Ao todo, foram apreendidos 28 monitores e 2 CPUs, que deverão agora ser encaminhadas diretamente para a Justiça Federal. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de esporte. O ABC venceu o Santa Cruz de Natal por 1-0 e o América também venceu de goleada o Força e Luz. Confira agora o nosso momento esportivo. Olá, momento esportivo de volta e especial de estreia do estadual. O ABC venceu o Santa Cruz de Natal por 1-0 na Arena das Dunas no sábado e o único gol do duelo foi marcado pelo meia Erivelton aos 12 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Raniel Ribeiro larga com 3 pontos na busca pelo título da Copa Cidade do Natal. O primeiro turno do estadual, que é disputado, assim como o segundo, por pontos corridos. O Santa, por sua vez, inicia 100 pontos conquistados nessa primeira rodada. O começo do jogo marcou um ABC tranquilo, sem sofrer grandes preocupações do ataque do rival, que apesar de criar boa chance na segunda etapa, também ofereceu muito campo de jogo para o alvinegro matar a partida. O América fez 4-0 e passou pelo Força e Luz, campeão da segunda divisão de 2017. Cascata e Juninho Tardelli, 2 vezes cada, marcaram os gols da vitória. O time comandado por Leandro Campos entrou em campo sem novidade em relação à equipe que vinha trabalhando nos últimos dias. E o Globo começou bem no Campeonato Potiguar. A Águia de Ceará-Mirim atropelou o Baraunas por 3-0 no estádio Barretão. O time do técnico Luizinho Lopes chegou aos 3 pontos conquistados, mas bate o ABC, que também venceu nessa estreia no saldo de gols, 3-1. E para terminar o momento esportivo, uma notícia que fez o Jiu-Jitsu Potiguar ficar de luto. Morreu o professor de Jiu-Jitsu Alexandre Henrique de Brito, ou somente Bosco, como era mais conhecido. Ele foi encontrado morto dentro de casa depois de se envolver em um acidente automobilístico. Bosco foi um dos primeiros representantes do Rio Grande do Norte na arte suave. Fica aqui a homenagem do Momento Esportivo e da TV Feliz. Volto com você, Lívia. Obrigada, Leonor, pelas informações. E agora vamos para o intervalo comercial e veja a seguir uma entrevista com Marcílio Xavier, que é chefe da Vigilância em Saúde Ambiental, e vai falar sobre o relatório que denuncia mais de 40 mil casos de doenças diarreicas agora em Natal, no ano de 2017. Logo depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Aumenta para 36 o número de mortos em duplo atentado em Bagdá. Presidente do Peru pede calma aos moradores da região sul do país afetada por terremoto.
E após 3 anos de queda, a venda de caminhões e ônibus tem alta de 5%. Confira agora o nosso giro de notícias. Pelo menos 36 pessoas morreram nesta segunda-feira e 91 ficaram feridas no duplo atentado em Bagdá contra um grupo de trabalhadores. As explosões aconteceram de forma quase simultânea e foram feitas por 2 terroristas suicidas com cinturões explosivos no começo da manhã, na praça de Al-Taran, no centro da capital iraquiana. Os terroristas detonaram as cargas que levavam de forma sequencial próximo a um grupo de trabalhadores que estava na praça. As forças de segurança se deslocaram ao local e fizeram um cordão policial enquanto as ambulâncias retiraram os feridos. Este é o segundo atentado em 3 dias na capital iraquiana, após o ocorrido no sábado, dia 13, na qual 3 pessoas morreram e 10 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na zona Al-Qademia, no norte de Bagdá. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, pediu calma e tranquilidade aos moradores da região sul do país, que foi afetada nesse domingo por um terremoto de 6,8 graus de magnitude. Assegurou que o governo já está atendendo à emergência. Calma e tranquilidade, o governo está se ocupando de tudo, por isso estou aqui poucas horas depois de ter acontecido, declarou o presidente do Peru a jornalistas após chegar em um helicóptero à cidade de Chala, na região de Arequipa, uma das afetadas pelo sismo que deixou pelo menos um morto e mais de 60 feridos, segundo números oficiais. O governante, que chegou a Chala junto com a ministra de Energia e Minas, Ângela Groschen, destacou que, diante da emergência, felizmente o governo está atuando. O Instituto Nacional de Defesa Civil já enviou ajuda de emergência e barracas para os afetados em vários distritos da região Arequipa. O setor de ônibus e caminhões do país comercializou 67 mil unidades novas durante o ano passado, com alta de 5,05% em relação a 2016, segundo dados da Federação Nacional de Distribuição dos Veículos Automotores, a FenaBrave. Apenas os ônibus apresentaram alta de 10,66% e os caminhões de 3,53%. Ônibus e caminhões tiveram alta de 12,03% no mês de dezembro, na comparação com novembro. Houve alta de 44,74% quando comparado a dezembro de 2016. Considerando somente o segmento de ônibus, o crescimento foi de 10,86% em dezembro, na comparação com novembro. O mercado de caminhões registrou uma alta de 12,34% em dezembro, na comparação com novembro. Se comparado ao ano de 2016, a elevação foi de 38,87%. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou os dados de 2017 do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, é o Vigiágua. O relatório destaca que Natal apresentou 40 mil novos casos de doenças diarreicas. Para esclarecer mais sobre esses dados, nós recebemos agora Marcílio Xavier, que é chefe da Vigilância em Saúde Ambiental. Marcílio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha só, para a gente entender, esse relatório destaca mais de 40 mil novos casos de doenças diarreicas. E a gente quer saber, né? Podemos atribuir a causa à baixa qualidade da água que é distribuída aqui em Natal? Boa tarde a todos. Em epidemiologia, saúde pública, quando tratamos de um determinado evento, não podemos atribuir a causalidade dele apenas a um fator. O fator da qualidade da água é sim um fator importante, mas existem outros fatores que contribuem para que esse adoecimento ocorra. Entre eles está a manipulação sem higienização das frutas e verduras, uma manipulação equivocada, sem seguir as orientações corretas. A alimentação, que as pessoas hoje, devido à correria do dia a dia, se alimentam em toda a esquina, comem aquele churrasquinho, faz aquele lanche, e muitas vezes esses locais eles não estão seguindo uma orientação de uma higiene correta.
Então, quando você junta um fator com outro, aí dá esse resultado que não é positivo para a saúde humana. Com certeza, várias pessoas doentes. E, Marcílio, para a gente destacar, quais foram os bairros onde houve uma maior incidência? Durante o ano de 2017, o Vigiágua realizou 558 análises em toda a capital. Nós analisamos 408 coletas de água da concessionária Caerne. Nós fizemos um trabalho em 49 CMEIs, Centro Municipal de Educação Infantil. Nós realizamos coleta também em poços vizinhos a postos de combustíveis, para ver a relação, se existia ou não a contaminação por hidrocarbonetos. Enfim, distribuindo esses valores por bairro, nós tivemos o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, um número altíssimo, né, que chegou quase a 4.000 casos de diarreia só no ano de 2017. E seguido de Felipe Camarão, Pajuçara, Planalto. A Zona Sul também foi contemplada com Capim Macio, com Lagoa Nova e com Pitimbu. Marcílio, a gente fazendo um comparativo, né, com o ano de 2016, houve, na verdade, um aumento, segundo os dados do Vigiágua, 42% foi o número de aumento de pessoas com diarreia, né, com as doenças diarreicas, e esse número é ainda maior nos bairros da Zona Norte de Natal. Por que essa região foi a mais afetada? Fazendo uma análise em cima desses dados, nós temos a informação de que no ano de 2017, a Zona Norte de Natal sofreu muito com o rodízio, aquela questão da falta de água, do pouco recursos hídricos da Lagoa de Extremóis. E isso fez com que a população acondicionasse a água, muitas vezes de forma equivocada. Ela estava, na maioria das vezes, preocupada com ter o produto, ter a água, e às vezes a qualidade ela ficou um pouco a desejar. Esse é um dos fatores. O outro fator é também que ainda continua a questão da intermitência, que também é uma falta sistemática desse líquido, né? E a questão da lavagem das caixas d'água. As pessoas ainda costumam a não ter essa prática no seu cotidiano. E nós, em palestras, conversamos com as pessoas e elas terminam nos falando que em suas casas, a maioria passam 2 anos, 3 anos sem lavar uma caixa d'água. Então a água vem em uma qualidade satisfatória, e quando ela fica represada em um reservatório, o cloro aos poucos vai se dissipando e aquela água fica vulnerável à contaminação. E muitas vezes a pessoa se contamina com aquela água, aí atribui a água que está chegando na sua casa. Né? Marcílio, dentro dessas análises, né, que foram coletadas, a respeito da água de Natal, se a gente puder estipular, qual é a qualidade da água que é distribuída hoje na capital potiguar? Você, para dizer se uma água é de qualidade ou não, se faz necessário uma análise muito minuciosa. Os padrões por nós analisados são os padrões que estão estabelecidos na portaria 2914/2011, que é um rol de padrões de análises básicas, que é o pH, o cloro, a turbidez, coliformes totais, fecais, o nitrato, entre outros. Mas a portaria também nos dá a permissão de realizarmos outras análises. Então, por isso essa complexidade de dizer se uma água é ou não é de qualidade. Mas dentro dos padrões mínimos, que é no qual nós atuamos, nós podemos dizer que a água de Natal é uma água com uma qualidade razoável para boa. Para você ter uma ideia, nós realizamos 408 análises, coleta para análise da água da Caerne, e desse universo apenas 181 tiveram problemas com cloro. Mas esse problema não quer dizer que foi um problema, porque a portaria estabelece padrões. Por exemplo, no cloro, de 0,2 miligramas a 2 miligramas litro. E quando esse valor chega um pouquinho próximo, nós já contabilizamos como inconforme. Mas esses problemas, apesar de estarmos fechando esse relatório no início do ano 2018, os problemas encontrados referentes à ausência ou pouco cloro, nós já foi corrigido, porque o Vigiágua também tem essa prerrogativa de notificar a concessionária e ela tem um tempo determinado para resolver aquele problema. Marcílio, para a gente finalizar, para a população que está em casa, que está nos assistindo e que precisa armazenar a água, a gente sabe que
também o interior do estado vivencia uma crise hídrica. Como é que essas pessoas podem armazenar de uma forma correta? O senhor falou tanto da questão, né, do armazenamento que foi feito no ano passado pela Zona Norte e acabou tendo um alto índice de contaminação. Por fim, como é que essas pessoas podem armazenar água nas suas casas, diminuindo essa probabilidade de contaminação? A orientação que nós deixamos aqui para toda a população do Natal é que tenham cuidado com o carro-pipa que você está contratando para levar esse líquido para a sua casa. Felizmente, alguns veículos desses transportadores de água, eles não estão dentro dos padrões que a legislação determina. E na ocasião de ter que acondicionar a água, referente à sua caixa d'água, lave a cada 6 meses, lave de forma correta. Eu vou deixar o telefone aqui, vocês podem ligar para nós passarmos as orientações de como higienizar uma caixa d'água corretamente. Tá ok, então é isso, né? Todo mundo ficar ligadinho na sua casa, na sua caixa d'água, como é que essa água vai chegar e fazer essa inspeção para que ninguém possa adoecer nesse ano, tanto quanto foi registrado no ano de 2016. Muito obrigada, Marcílio, pela sua presença. E olha só, a edição de hoje fica por aqui. Continue ligado aqui na TV Feliz, no Instagram, no @TV Feliz, ou também lá no Facebook, facebook.com/TV Feliz Oficial. Não esqueça de fazer sua sugestão de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que é o 987014724. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.